Os slides estão todos lá no Teams, então, se vocês quiserem acessar para ir acompanhando junto, enfim, está lá à disposição de vocês, né? Não sei como vocês preferem fazer. O assunto que a gente vai falar hoje, deixa eu trazer o chat para cá, ele é quase que um resumo, uma finalização desse primeiro momento em que a gente falou das questões de evolução e avaliação do idoso. O tema das grandes síndromes geriátricas, ou os gigantes da geriatria, a gente traz especialmente porque ele cai muito nos concursos. Então, lá num concurso, numa prova que vocês vão fazer, porque vocês serão enfermeiros Mega Blaster e vão passar por processos seletivos, e aí você vai fazer uma prova e eles assim, os grandes síndromes geriátricas, ou os gigantes da geriatria, eles nunca ouviram isso. Então, são algumas manifestações que o idoso vai apresentando e que alteram drasticamente a qualidade de vida dos idosos. Então, eu recupero aqui alguns princípios do que a gente já conversou e entro nas síndromes geriátricas. Bom, princípios que a gente já conversou e que vocês estão descoladíssimos nisso. O idoso é considerado saudável quando é capaz de funcionar sozinho, de forma independente e autônoma, mesmo que com doenças. Quando a gente falou de senescência e senilidade, a pessoa com diabetes é uma senescência ou é senilidade? Só vou saber se teve mudança de autonomia e independência. Se essa diabetes comprometeu a autonomia ou a independência, deu ruim. Se não comprometeu, senescência, processo fisiológico de envelhecimento. Essa capacidade de funcionar sozinho é avaliada por meio da análise das atividades de vida diária, que são as tarefas cotidianas realizadas pelo paciente. Consegue sair da cama, usa o banheiro sozinho, se alimenta sozinho, cuida sozinho do seu dinheiro, né? Todas aquelas alterações. Como chama mesmo a escala, o índice de avaliação das atividades de vida diária? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Estou esperando. Vimos a aula passada, matéria dada, matéria aprendida. Ninguém. Índice de CATS. A gente tinha também a escadinha, controle esfincteriano, consegue sair de casa e voltar, índice de CATS. As avaliações de vida diária avaliam o grau de autonomia e independência do indivíduo. Continuando na revisão desses princípios. A autonomia é a capacidade individual de decisão e comando sobre as suas ações, estabelecendo as seguintes e próprias regras. Significa capacidade de decidir e depende diretamente da cognição e humor. Então, eu posso decidir o que eu quero comer, que hora eu quero comer, o que eu quero vestir, aonde eu vou, como eu gasto meu dinheiro, o que eu faço da minha vida. Vai depender se eu tenho cognição. Então, hoje, 40 graus e eu com um casaco de esquimó. Tem alguma coisa errada. Então, ou eu estou com febre, ou eu perdi a condição cognitiva. Eu não posso ir aonde eu quiser se eu não sei voltar para minha casa, se eu não sei meu nome, se eu não sei meu endereço. Então, a questão cognitiva é imprescindível, é importantíssima para a manutenção da autonomia. E o humor, eu lembrando que o humor aqui não é se é feliz ou triste, mas indicativos de uma depressão, de um quadro depressivo. Como é que a gente avalia cognição e humor? Então tá, né? Cognição, a gente avalia pelo Mini-Mental, que é aquele teste que eu pergunto se ele sabe que dia é, se ele sabe o endereço, proponho lá as 3 palavras, se ele lembra, tal. E o humor é a escala de depressão geriátrica.
A independência refere-se à capacidade de realizar algo com os próprios meios. Eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém, eu não sou cadeirante, eu não tenho imobilidade. Significa a execução e depende diretamente da mobilidade e da comunicação. Mobilidade, a gente viu na semana passada a avaliação através do teste de Tiné, que avalia equilíbrio e mobilidade. Consegue levantar da cadeira, anda até lá, volta, né? Não cai, se os pés levantam na necessidade. E comunicação a gente avaliou também no Mini-Mental. A hora que eu peço, que eu dou uma ordem verbal, pego o papel, dobro o papel, guardo o papel. A hora que eu dou uma ordem escrita, leio o que está escrito, fecho os olhos. A hora que eu peço para ele escrever uma frase, para ele fazer um desenho. Então, são processos de comunicação. Portanto, a saúde do idoso é determinada pelo funcionamento harmonioso de 4 domínios: cognição, humor, mobilidade e comunicação. Cognição e comunicação avaliados pelo Mini-Mental. Humor, pela escala de depressão geriátrica. Mobilidade, pela escala de Tiné. São domínios que devem ser rotineiramente avaliados na consulta geriátrica. Então, pelo menos a cada 6 meses, a gente faz um rastreamento, uma avaliação, se houve algum tipo de alteração em um dessas avaliações aqui no idoso. E a cognição é a capacidade mental de compreender e resolver os problemas do cotidiano, do dia a dia. Então, desde trocar uma lâmpada, de eu sair para ir no mercado comprar alguma coisa, para ir na farmácia. Então, é o dia a dia. É constituída por um conjunto de funções corticais formadas pela memória, capacidade de armazenamento de informações. Lembrando, mais uma vez, que a memória está diretamente relacionada com a atenção. Se eu não tenho atenção, se eu não consigo fixar minha atenção em alguma informação, em uma situação, eu não fixo memória. Por exemplo, no dia da prova, você não lembra, né? Por exemplo, qual é o índice que avalia a memória, você não lembra, porque não prestou atenção, porque você diz, nossa, não prestei atenção naquela aula, não lembro nada disso daqui. Ou você mora com uma pessoa, a pessoa sai, volta, se diz, onde você foi mesmo? Quando você falou, eu não prestei atenção. Então, eu só consigo fixar na memória aquilo que eu presto atenção, que eu fixo a minha atenção. Avalia também, né, a cognição depende também da função executiva, capacidade de planejamento, antecipação, sequenciamento, monitoramento das tarefas complexas. É fazer um arroz. É simples. Então, você precisa do quê? Você precisa do arroz, do tempero, do óleo, da panela, do fogão, do gás, É uma execução. Eu consigo preparar o arroz adequadamente porque eu tenho a minha capacidade cognitiva preservada para fazer isso. Eu posso ter uma memória esqueci de pôr o sal no arroz, mas eu sei que eu esqueci de pôr o sal. Então, eu esqueci, mas eu não tive a capacidade executiva reduzida, e sim a memória. A linguagem, a capacidade de compreensão e expressão de linguagem oral e escrita. Esse critério exclui um pouco ou muito os analfabetos, né, ou as pessoas com diminuição desse processo. E nessa condição, a gente vai ter aqui na capacidade de compreensão a leitura e outras manifestações que sejam de comunicação, o processo de escuta, o processo de enxergar. Então, se eu não enxergo bem, eu vou ter uma dificuldade de me comunicar. Se eu não escuto, tenho uma dificuldade de me comunicar. Aqui. Praxia, que é um termo novo, pelo menos eu não citei até agora. Capacidade de executar um ato motor. Eu sei para que serve aquele objeto e sei como usar. Eu sei pegar uma escova de cabelo e pentear o meu cabelo, uma escova de dentes e escovar os meus dentes. Então, é relacionar, é reconhecer aquele objeto e saber usá-lo.
Na gnosia, reconhecer, a capacidade de reconhecer os estímulos visuais, auditivos, táteis, reconhecer o que eu tenho à minha volta e conseguir nominá-los também, conseguir determinar o que eles são. Reconhecer que isso daqui é um celular e como ele pode ser usado. A função visoespacial, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, se eu saio de casa, eu consigo retornar, e também em relação aos objetos em si. Eu estou no corredor, eu sei que uma porta é o banheiro, que outra porta é o quarto, que outra porta é sala, enfim, eu me localizo nos vários locais. O humor, deixa eu ver se no chat tem mais alguma coisa, é a motivação necessária para os processos mentais. Então, mais uma vez, o humor aqui não é se ele é bem-humorado ou mal-humorado, mas a motivação. Então, se ele tem um quadro depressivo ou não. Mobilidade, como é que ele se movimenta, é a capacidade de deslocamento do indivíduo. Depende da postura, da marcha, da capacidade aeróbica, né? Se ele tem fôlego para fazer, e da continência esfincteriana. Vou falar de cada um deles quando a gente falar das questões da mobilidade. E comunicação, capacidade de estabelecer vínculo produtivo com o meio, habilidade de se comunicar, depende da visão, da audição e da fala. Então, vamos lá. Quais são os gigantes da geriatria ou as grandes síndromes geriátricas? Os idosos são vítima em número significativo de síndromes semelhantes. Então, muitos idosos passam por várias dessas síndromes, independências específicas que eles têm, independente da diabetes, da hipertensão, de todas as outras, denominados geriatria. As grandes síndromes geriátricas não incluíam antes a incapacidade comunicativa e insuficiência familiar. E elas passaram. Então, antes eram 5 Is, porque todos os grandes síndromes geriátricas começam com a letra I. E hoje, incluindo a incapacidade de comunicação e a insuficiência familiar, eles são 7 Is. Primeiro deles, a incapacidade comunicativa. Bom, nada desculpa, a incapacidade cognitiva. Então, todos os processos cognitivos que a gente falou até agora, né? A capacidade de interpretar, o bom senso, eu consigo me localizar. Então, quando a gente tem a incapacidade desse processo cognitivo, ele é um comprometimento das funções encefálicas superiores capazes de prejudicar a funcionalidade da pessoa. Que você diz assim, eu não quero perder a consciência, eu não quero deixar de me reconhecer, né? No processo de envelhecimento, que é essa capacidade cognitiva. Essas alterações constituem um transtorno cognitivo leve, dependendo do momento. Por exemplo, quando a gente fala de Alzheimer, no início eu tenho uma alteração cognitiva leve. Depois que a doença vai evoluindo, ela vai ficando mais significativa. Para o estabelecimento do diagnóstico de incapacidade cognitiva, é fundamental constatar o prejuízo de funcionalidade e perda das atividades de vida diária. Eu não consigo mais me vestir sozinho, eu não uso mais o banheiro sozinho, eu não cuido do meu dinheiro, eu virei um risco para o meu dinheiro. Então, eu vou tendo perda de funcionalidade por alteração das AVDs. As principais etiologias da incapacidade cognitiva são demências. A demência mais comum que a gente está acostumado a falar é a demência tipo Alzheimer. Depressão, outra característica. Então, a depressão no idoso, que a gente tenta avaliar, investigar com antecedência, que pode ser relacionada a eventos, mas que algumas medicações ajudam muito a melhorar essa disposição. Delírio e doenças mentais relacionadas aqui já com alguma patologia, né, com uma alteração patológica, como é o caso da esquizofrenia, oligofrenia e parafrenia. Tem um quadro aqui
que não ficou legal, porque ele ficou muito embaçado, e eu vou tentar ler com vocês este quadro. Quais são os achados? Então, o início, como se dá, a evolução, duração, consciência, enfim. E compara o delírio, a demência, a depressão e a doença mental. Então, por exemplo, no delírio, o início é agudo, ele vai dormir sem nada e ele acorda delirando, ele acorda fantasiando, ele acorda imaginando e vendo situações que não são reais. A evolução depende com intervalos de lucidez durante o dia e piora à noite ele é mais intenso. Duração pode durar algumas horas, pode durar semanas e tem que identificar qual é o fator que desencadeou essa característica do delírio. A consciência está reduzida, né? Ele é delirante, ele não tem mais noção do que é real ou não. A atenção, ela é diminuída, ele fica hipoalerta ou desatento. A orientação, usualmente, está alterada para tempo, tendência de confundir pessoas e locais. Ele não sabe data, não sabe as pessoas, não sabe local, às vezes é aquele que não consegue sair de casa e retornar adequadamente. Memória vai estar alterada, a memória imediata, muitas vezes não reconhece as pessoas, ou por conta desses delírios, ele tem alterações, né, do significado das pessoas. A linguagem está incoerente, as palavras não são entendíveis, e quando são, elas não formam uma frase, e o ciclo de vigília e de sono está sempre alterado. Então, pode ter uma relação com doença e com drogas. A demência, vou usar sempre como exemplo a demência de Alzheimer, que é a que a gente vê mais exemplos, que é mais comum ouvir, que tem vários filmes que a gente pode fazer referências aqui. Então, o início insidioso, não dá para saber quando começou. O diagnóstico do Alzheimer, ele é um diagnóstico muito detalhado, e aí quando você começa a fazer o diagnóstico, você diz, nossa, tem 6 meses que ele fez isso, eu achei estranho, mas achei que não era nada. Então, eu não consigo determinar um momento, uma data, um evento que diga, daqui para frente ele começou a desenvolver o Alzheimer, ou a demência. Demência senil é a mesma coisa que Alzheimer. Dentro da demência senil, a gente tem algumas classificações. Então, eu posso ter demência isquêmica, posso ter demência de Alzheimer, demência por corpúsculos de Lewy, tem uma gama delas, todas elas relacionadas ao processo de envelhecimento. Então, o Alzheimer é uma das demências senis. Progride lentamente, de novo, o Alzheimer, ele pode levar 20 a 30 anos de evolução da doença, durar meses e anos. Consciência, ela vai perdendo o nível de consciência à medida que a doença vai evoluindo. Usualmente normal a atenção, mas não a memória. Orientação frequentemente alterada, não sei que dia, não sei que lugar. A memória, ela está alterada, especialmente a memória recente, a memória mais antiga, ela é mais preservada. No filme Duas Vidas numa Vida, em que é o idoso e a neta que está ajudando ele a encontrar um amor da adolescência, tem um momento que os dois eles fugiram, né, para tentar achar. É um filme muito gostosinho, ele é bem engraçadinho. E eles estão num bar, acho que é num posto de estrada, alguma coisa assim, e ele não reconhece ela. E ela diz, agora não, agora não, agora não. E aí dá um problema, tem que chamar a mãe da menina, tal, e eles levam a maior bronca. Tudo bem, mas então vai oscilando essa memória, ele não consegue reconhecer a neta. A percepção, então, ela está presente em moderada, né? Quando a doença está avançada, não tenho mais percepção nenhuma do todo. Dificuldade de achar as palavras, então ele começa a ter a agnosia, não consegue mais nominar nada. Frequentemente um sono fragmentado, quebradinho,
e as outras doenças normalmente não tem relação. Na depressão, também o início ele pode variar, normalmente desencadeado de alguma situação que estimulou essa perda, né? A evolução também vai variar, de dia costuma ter uma evolução melhor e à noite o quadro depressivo acentuar um pouco, a duração não é estabelecida, vai depender de tratamento de resposta. A consciência geralmente está intacta, está preservada, a atenção reduzida levemente pelo quadro depressivo, de angústia, orientação normal, sei voltar para minha casa, a memória está normal, a percepção ela pode estar reduzida ou ausente, porque eu estou muito introspectivo, a linguagem normal pode ter uma insônia quando ela é bem intensa. E a doença mental, o que a gente vai ter de alteração é o nível de consciência, especialmente se for numa alteração esquizofrênica, né? A redução da atenção, memória preservada e frequentemente a percepção também alterada, especialmente nos quadros esquizofrênicos. Então, em relação às instabilidades ou à incapacidade cognitiva, a gente tem basicamente esses quadros e a demência é o que mais prevalece, é o mais comum deles. Iatrogenia, a gente já viu alguma coisa na aula passada, quando falamos da farmacoiatrogenia, né? O excesso de medicações, a polifarmácia relacionada à polipatologia. Então, ele tem muitas medicações, porque ele tem muitas doenças e normalmente se trata com mais de um especialista que vai dar medicações variadas. Então, entre a iatrogenia, que é a presença, né, o resultado de uma intervenção terapêutica ou prognóstica ou de diagnóstico que causa alguma alteração. Então, se for relacionada à medicação, a polifarmácia, a polipatologia. Relacionada à internação hospitalar, várias questões relacionadas à internação hospitalar. A primeira delas, não está em casa. Né? O idoso mudou de um ambiente, ele não reconhece o ambiente novo, ele não tem os objetos dele, os pertences dele, tem pessoas estranhas andando neste local. Eu lembro da minha avó, fez algumas infecções urinárias e aí ela ficava confusa. E a minha tia estava com ela no hospital e eu fui lá para ajudar em alguma coisa e eu lembro da minha avó dizendo: Norma, passa lá um café para a Thaís. Isso dentro do quarto de hospital. Então, absolutamente confusa de que ambiente a gente está. Outra questão decorrente da hospitalização pode ser um quadro de desnutrição ou subnutrição, porque esse idoso não se adapta àquela alimentação e ele não sente apetite, acaba não comendo por falta de adaptação àquela alimentação. Pode também apresentar hospitalar, ele pode ter imunidade reduzida e esse processo infeccioso fica mais próximo, ele ter predisposição e desenvolver infecção hospitalar. Se ele tiver imobilidade ou se ele tem medo, por exemplo, de descer da cama hospitalar, diminuindo a mobilidade e o que a gente vai ter com a perda de mobilidade e o risco de realização, então, de desenvolvimento das lesões de pele, as lesões de pressão, por pressão, em função da imobilidade. Iatrogenia da palavra, quando a gente usa termos técnicos que ele não identifica, ele não sabe o que você está falando, ele fica constrangido de perguntar, ou não faz diferença, eu não sei o que fazer mesmo, então qualquer coisa que pessoa falar, tudo bem. E não, né? É importante as pessoas se apropriarem do que ele tem de alteração de saúde e dos seus tratamentos. Iatrogenia do silêncio, decorrência de não se ouvir adequadamente o paciente e a sua família. Tem um pouco de prepotência, né? Um pouco de prepotência da equipe de saúde, de dizer que não, você não sabe de nada, você não entende de nada, não preciso nem ouvir o que você tem para falar.
e eu posso te dizer que aquela condição é nova, ou que aquela condição já é mais antiga, ou que vem acontecendo naquele modelo, naquele mecanismo, e eu vou ter um diagnóstico equivocado porque eu não ouvi o familiar. Subdiagnóstico, quando a gente começa do que ele apresenta, a idade. Ah, não liga não, isso é da idade. Ah, isso é normal, é assim mesmo, porque é coisa de idoso. A minha pressão subiu. Ah, é normal na velhice. A minha memória está péssima. Ah, putz, a minha também, sabe? Na idade. Então, são alterações que eu não dando o peso adequado a elas. Deixa eu ver o que tem no chat. Pode ser os efeitos adversos. Então, quando pergunta, né, se a iatrogenia pode ser efeitos adversos, quando a gente falou de polifarmácia, os efeitos adversos, característica da polifarmácia é de iatrogenia. Bom, do subdiagnóstico, quando a gente não dá o peso adequado, dizendo que é alguma coisa da idade ou daquela característica. Cascata propedêutica, uma série de exames desnecessários e que muitas vezes a interpretação desses resultados não se casam. E aí eu vou ficar com um problema maior. Então, a objetividade no pedido dos exames e da avaliação diagnóstica. Distanásia. Distanásia é o prolongamento artificial da vida sem perspectiva de reversibilidade. Não é eutanásia, eu não estou matando alguém. O que eu não vou fazer é prolongar uma vida baseada em aparelhos. Por exemplo, uma idosa de 95 anos que já vem apresentando perda de vitalidade, diminuição da função de vários órgãos, e ela tem uma parada. Reanimam, coloca no respirador, leva para UTI, usa droga vasoativa, um monte de procedimento para ela morrer depois de 3, 4 dias. Então, esses 3, 4 dias que eu causei sofrimento, desconforto para ela e para o familiar, isto é distanásia. Ela não tem perspectiva de retorno a uma qualidade de vida, ou mesmo até a convivência. Então, a distanásia é você prolongar sem justificativa. Está muito relacionado à nossa dificuldade de compreensão da morte como sendo uma condição natural e da própria família, né, também de ter essa dificuldade. Prescrição de intervenções fúteis ou sem comprovação científica. Às vezes você se sente constrangido de não fazer nada para um paciente que não tem mais recuperação e que você está mantendo as qualidades de vida, a vitalidade, e você faz um procedimento que não vai ter justificativa ou usa uma medicação que ainda não é muito aprovada, né? Mas eu acho que isso vai resolver e vai melhorar, ou é um paliativo que seria desnecessário. E a iatrogenia do excesso de intervenções, especialmente no processo de recuperação, de reabilitação de um paciente, você tentar colocar uma série de procedimentos que acabam causando mais desconforto. Olha, vai fazer fono, vai fazer TO, vai fazer fisioterapia, tá, e o desgaste emocional para fazer todas essas terapias, o tipo de lesão que pode ocorrer porque ele não tem um descanso do organismo. É um dos exemplos. Então, iatrogenia, outro I das grandes síndromes geriátricas. Incontinência urinária. A gente pode considerar que ela é muito boba, né? Perdeu um pouquinho de urina ali, qual é o problema? Então, a gente começa pensando que perdeu um pouquinho de urina, então eu vou usar fralda, eu vou usar um absorvente direto para não molhar minha roupa, para não me sujar. Se você fala numa mulher que usou absorvente por tanto tempo por conta da menstruação, para ela é só voltar a usar o absorvente. Já para o homem é extremamente constrangedor, né? Um homem usando um absorvente. Outra questão está relacionada a
troca dessa fralda ou desse absorvente nos banheiros públicos. Então, eu vou num local que eu vou ter que usar um banheiro que não tenha a privacidade que eu preciso, ou que eu vou me considerar constrangido de trocar esta fralda, eu evito. Outra, se eu evito esses locais, ou se eu evito trocar a fralda, ela começa a apresentar o odor da urina. Então, eu fico constrangido. E se eu tenho perda intensa de urina sem a retenção do esfíncter, sem a participação esfincteriana, aquela urina empoçada pode me levar a um risco de queda, de escorregar. A incontinência urinária vai ser dividida em 4 graus. O primeiro grau, que é o mais leve, que é quando a pessoa tosse ou espirra, que ela faz a contração abdominal e tem perda de uma quantidade pequena, um volume pequeno de urina. No grau 2, quando ela faz algum esforço abdominal para pegar algum peso ou quando vai subir a escada. No grau 3, quando ela, às vezes, tropeça ou faz algum movimento mais brusco, ela tem perda de urina, às vezes tem emergência ou urgência urinária, não dá tempo de eu chegar até o banheiro, eu tenho que estar o mais próximo possível. E, por fim, o nível 4, que é quando tem a perda urinária constantemente, não tem o controle esfincteriano algum. Então, a incontinência urinária é definida como uma queixa de perda involuntária de qualquer volume urinário. O exame físico deve ser realizado associando o exame da genitália, então, incluindo o exame ginecológico e de próstata. Devem ser observadas as condições gerais do paciente, sua capacidade de locomoção e ainda se existem condições clínicas que possam predispor ou agravar esta condição. Então, você vai acompanhar esse paciente de maneira a entender as alterações ginecológicas e o que mais ele pode ter de alteração. No chat está pedindo para eu repetir. Grau 1. Quando tosse ou espirra. É uma força aguda e se eu tenho flacidez do esfíncter, eu perco urina. Grau 1, quando tosse ou espirra. Grau 2, quando levanta peso, que faz um esforço, quando tosse, espirra e quando sobe escada, que faz movimento com a musculatura pélvica. Então, grau 1, tosse, espirro. Grau 2, tosse, espirro, levanta peso, sobe escada. Grau 3, quando faz qualquer tipo de esforço, às vezes numa fala, numa risada, e que não exija tanto da musculatura como foi na tosse ou no espirro. E grau 4, perde urina sem nenhum controle, nem sabe que está urinando a hora que vê, já molhou. Quando a pessoa não aceita que está em incontinência e não quer usar fralda ou absorvente, é complicado, né? Porque essa pessoa vai estar com frequência com a roupa suja de urina e tem algumas possibilidades terapêuticas muito tranquilas de exercícios pélvicos, imagina, exercícios pélvicos, exercício com uma bola macia entre os 2 joelhos e faz essa compressão que você vai fortalecendo essa musculatura pélvica. O movimento de contração da pelvis, né, como estivesse segurando a vontade de fazer xixi, então esses movimentos são melhorados, pode propor, vamos fazer junto, ou tentar identificar. Ele é constrangedor e é humilhante, né? É como se você tivesse voltado à infância que você faz xixi na cama. Então, precisa de um tempo da pessoa ter liberdade para conversar com você e aceitar o que você está falando, e aí vai lá e propõe, olha, está aqui o absorvente. Entre as mulheres é mais fácil esse acesso do que com os homens. Incontinência urinária, outro I das grandes síndromes geriátricas. Instabilidade postural. Por exemplo, leva o idoso ao risco de queda. E por que a queda no idoso é um problema tão sério, é um medo tão grande? Porque na queda, a gente tem a alteração, né? O risco de uma fratura. Por exemplo, se eu fraturei um braço, foi só um braço,
mas eu preciso de ajuda para tomar banho, eu preciso de ajuda para me vestir, eu preciso de ajuda para me alimentar, eu vou perdendo a minha independência. Eu continuo com autonomia, mas eu perdi a minha independência. Outra questão relacionada à queda e fratura. Se eu tenho uma fratura de um osso longo, faço um procedimento cirúrgico e eu vou tomar um anticoagulante por um tempo para não formar trombos e evitar a embolização. A gente ouve menos, né, tem menos incidência agora a embolização de idoso depois das fraturas. Então, fez uma fratura de fêmur, um tempo de reabilitação, a hora que começa a diminuir a dosagem do anticoagulante ou que tira o anticoagulante, você tem uma alteração de acúmulo, né, de plaquetas que vão formar um trombo, embolizar, e esse idoso morre de embolia pulmonar. Então, passou por todo o procedimento cirúrgico, reabilitou, estava bem, foi fazer alguma atividade, embolizou. Esse idoso que teve a instabilidade, apresentou fratura e teve que ficar imóvel, imobilizado. A gente vai cair na imobilidade, mas a hora que ele volta ao movimento, o risco dele fazer o trombo e o embolo. Então, esses são os medos relacionados à fratura, que normalmente uma fratura em idoso é uma condição cirúrgica pela reabilitação que ele vai ter. Quando a gente tem um idoso que apresentou queda, eu vou buscar reconhecer as condições predisponentes. Então, eu vou buscar nesse idoso. O senhor lembra quando o senhor caiu? O senhor teve alguma tontura? Tropeçou? Escorregou? Alguém bateu, empurrou o senhor para que o senhor tivesse caído? Porque se ele teve alguma tontura, eu vou avaliar hipotensão, hipoglicemia, labirinto, o que levou a esse risco de queda, a essa queda propriamente. Se não, eu vou entender qual é a dinâmica, o que aconteceu naquela casa. Era um tapete, já estava molhado, é um degrau mal sinalizado, para a gente identificar qual é o risco dessa instabilidade. E quando ele se levantou sozinho, ele precisou de ajuda, ele teve lesões importantes, como é o caso da fratura. Então, na instabilidade postural, a gente vai investigar essas condições. Outra síndrome geriátrica iniciada com a letra I. Imobilidade. Eu gostaria de ouvir ou ler de vocês o que vocês acham que acontece com um organismo que fica de idoso, não só, né, mas qualquer um de nós, uma semana acamado. O que acontece com essa pessoa? Que lesões a gente vai ter? Que alterações? Pode Lesão falar, no pulmão. Lesão sob pressão. Lesão por pressão. Quem mais falou junto com o Luan? Problemas pulmonares. Problemas pulmonares, respiratórios. Por quê? Porque não tem a movimentação da caixa torácica, né? Isso mesmo. Infecção de urina por conta do uso de fralda. Opa, peraí. Alguém mais quer falar? Fraqueza muscular, né? Que o paciente pode ficar muito tempo deitado e não está utilizando os músculos. Isso. Então, olha, já falamos vários deles. Vamos partir desse último. Perda de massa muscular. Então, eu não tenho atividade física, eu vou perder massa muscular. Tem alguns artigos que dizem que um idoso imobilizado por uma semana tem perda de 40% da massa muscular. Então, imagina esse idoso, depois de uma semana deitado, ele tem que se levantar com menos 40% da força. Ele não consegue sustentar o próprio corpo. Então, ele não consegue ficar em pé. Ele vai precisar de fisioterapia, ele vai precisar de um processo de reabilitação, porque ele ficou imobilizado por um período. Não é que ele vai ficar imóvel o resto da vida dele. Outra condição da diminuição da musculatura é o uso da panturrilha como retorno venoso. Não tenho. Então, eu vou ter uma alteração vascular. Outra condição, alteração respiratória. Então, lembrando lá
do processo todo respiratório, da musculatura que eu preciso, da expansibilidade torácica. As minhas vértebras são fixas no externo, mas são flutuantes atrás, né? Então, quando eu faço a expansibilidade, só um minutinho, Elan, eu expando essa caixa torácica, especialmente porque atrás ela é flutuante. Se eu subo correndo uma escada ou alguma atividade, eu faço assim, né? Ai, que cansaço. Eu nunca faço, ai, que cansaço, porque a hora que eu projeto o tronco para frente, eu melhoro essa expansibilidade. Ah, tudo bem. Eu melhoro a expansibilidade na região dorsal e melhoro a expansibilidade pulmonar. E se eu estiver deitado na posição dorsal, diminui essa expansibilidade. Então, diminui a expansibilidade pulmonar e a troca gasosa e aumenta líquido dentro do meu pulmão, porque eu não estou conseguindo expelir. E eu vou ter predisposição a fazer pneumonias por conta dessas alterações. Se eu tenho alteração de vascularização e de oxigenação, os meus tecidos periféricos estão recebendo menos nutrientes, menos oxigênio, a minha postura é a mesma, então o atrito da proeminência óssea contra a cama, contra a superfície que eu estiver deitada, é maior, as lesões por pressão acabam sendo maiores. Aqui uma outra colega coloca infecção urinária por conta do uso de fralda. São duas coisas diferentes. A infecção urinária, ela é interna, ela é micro-organismos, seja da uretra ou próprios do sistema urinário, que causam essa infecção urinária. O uso da fralda, ele é externo, e aí a gente pode ter dermatites de contato por conta do uso da fralda. A fralda, ela costuma trazer calor, à medida que ela estiver úmida, que ela estiver cheia de urina, ela deve ser trocada, porque senão aquela urina ácida vai atritando e fazendo lesão na pele, fazendo as dermatites. Então, fralda não dá infecção urinária. Infecção urinária é um catéter, né, um cateterismo vesical de demora, sim, porque ele é invasivo. Fralda dá alterações de dermatites. Então, esta sim. Então, a gente fala, infecção urinária, eu posso ter? Posso, porque vai diminuir a eliminação da urina, eu estou sempre deitado, vai ficar com um resíduo urinário fazendo processos infecciosos. Uma outra alteração é o peristaltismo intestinal. Ele vai ficar diminuído, porque muito do peristaltismo intestinal, ele é ativado, ele é estimulado com a mobilidade, com o movimento. Se eu deixo de ter esse movimento, se eu deixo de ter a mobilidade, eu tenho redução do peristaltismo, constipação intestinal. Então, de pronto, quantas alterações a gente tem por conta desta imobilidade? O conceito de mobilidade é variável, associando-se intrinsecamente ao movimento ou deslocamento do espaço, possibilitando a independência do indivíduo. Então, eu posso ter uma alteração de um cadeirante, que vai ficar parcialmente imóvel, de alguém que precisa de uma muleta, de um andador, que alterações ele tem. Por imobilidade, entende-se qualquer limitação de movimento, aquele que quebrou o braço. Quer dizer, ele só quebrou o braço, ele consegue ir para todo lugar, mas ele tem uma limitação para tomar banho sozinho, para se trocar, para se alimentar. Representa causa importante de comprometimento da qualidade de vida. O espectro de gravidade é variável e frequentemente progressivo. Se essa imobilidade não foi causada, por exemplo, por uma fratura, mas foi causada por um quadro de demência, vamos pensar lá no Alzheimer, em que ele vai, no final do Alzheimer, ele praticamente fica vegetando, então ele vai ficar imóvel, e aí a gravidade vai ser progressiva, vai aumentando em relação ao que ele foi apresentando ali de alteração física. No grau máximo de imobilidade, conhecida como síndrome da imobilização ou imobilidade completa, o idoso é dependente completo, ele apresenta déficit
ele não consegue se movimentar sozinho, ele precisa de ajuda. Então, ele vai apresentar déficit cognitivo avançado, no caso do Alzheimer, né? Ele não tem mais nenhuma resposta. Ele vai apresentar rigidez e contraturas generalizadas e múltiplas, ele vai tendo atrofia. Vamos botar bem claro uma situação que idoso acamado com perda de movimentos é digno e merecedor de fisioterapia, de terapia ocupacional, de mobilidades, porque ele ficar inteiro atrofiado é criminoso, é abandono. Afasia, que é a dificuldade de fala, disfasia, a dificuldade de deglutição, incontinência urinária, porque ele vai perdendo a capacidade muscular e fecal, e lesão por pressão. Então, a imobilidade leva a uma série de alterações também bastante significativas. Incapacidade comunicativa, a dificuldade que ele tem é de interagir com a sociedade. Então, problemas de comunicação podem resultar em perda de independência, sentimento de desconexão com o mundo, sendo um dos mais frustrantes aspectos do problema causado à idade. Eu tenho a cognição preservada, eu presto atenção, eu tenho as minhas ideias e eu não consigo compartilhar, ou porque eu não ouço, e as pessoas vêm falar comigo e eu não consigo ouvir, eu tento fazer uma leitura labial, mas vai ficando cada vez mais distante a minha relação com os outros, ou porque eu tenho alteração na fala, ou eu tenho alteração visual. Eu não quero mais sair de casa porque eu não enxergo direito, ou porque eu estou ficando cego, e esta alteração traz uma restrição na minha mobilidade, nos meus movimentos, especialmente no meu processo de comunicação com o meio. Essa incapacidade comunicativa, ela pode ser considerada importante causa de perda ou restrição da participação social, da funcionalidade. Então, a hora que eu não frequento mais os lugares, que eu não vou mais a lugar algum, porque eu tive uma incapacidade de comunicação. Os meus estímulos cognitivos, a minha relação social, o meu suporte social fica totalmente alterado porque eu não tenho comunicação. Então, comprometendo a capacidade de execução das decisões tomadas, afetando diretamente a independência do indivíduo. Insuficiência familiar. Antes de falar da insuficiência familiar, deixa eu propor para vocês o seguinte. Eu digo para vocês agora que aquela sua avó, bisavó de 87 anos, que tem algumas características que precisa de algum cuidado, de algum acompanhante, ela está de mudança hoje à tarde para sua casa. Ela não tem mais quem cuide dela, ela precisa de alguém para cuidar, então hoje à tarde ela vai para a tua casa. Tudo bem para você? Sua avó, bisavó de 87 anos, com algumas limitações, vai morar com você a partir de hoje. Pode ser? Pronto. Oi. Sim, mas aí precisaria de arrumar um ambiente para receber ela, né? Porque não é qualquer ambiente, né? Muda, né? Então, É um ambiente tanto para a família quanto para o ambiente físico mesmo, né, professora? então aí eu faço isso para a gente parar de julgar um pouco os outros. Porque eu vou falar da minha experiência, posso responder por mim. Não está tudo bem. Porque eu não tenho onde colocar, eu não tenho um quarto sobrando ou uma cama sobrando, eu teria que deslocar muita gente, teria que ter um ambiente nada confortável para ninguém, porque todo mundo teria que ceder uma série de espaços. Eu dou aula todo dia de manhã e todo dia à noite, e à tarde eu trabalho direto no computador. Eu não teria a menor chance de dar atenção a essa pessoa. Eu não posso fazer companhia a ela. Quando a gente está trabalhando no presencial, saio de casa antes das 7 da manhã, volto para casa depois das 10 da noite. Essa pessoa ficaria sozinha na minha casa o dia todo. Os meus filhos também trabalham, também saem, também têm aulas e as atividades dele. E eu teria um abandono doméstico. Então,
o que vai acontecer com essa idosa na minha casa? Ela vai ficar em abandono, ela vai ficar sem condições de ser cuidada. Mas se eu, entendendo que ela precisa de companhia, ela precisa de cuidado, eu vou atrás de instituições de longa permanência, dos asilos, verifico aquela que mais se assemelha a tudo que a gente acredita em termos de família, que tenha um local verde para passear, que a alimentação é uma alimentação legal, que ela tenha um quarto privado, com um banheiro privado, enfim, um luxo. E aí as pessoas dizem que absurdo. Ela cuidou da Thaís a vida inteira, quando ela precisou da Thaís, a Thaís abandonou ela num asilo. Então as pessoas julgam, as pessoas condenam, só que se eu tivesse mantido ela em casa, sem cuidado algum, e aí sim abandonada, ok, está fazendo direitinho, né? Aqui tem uma colega que diz assim, complicado, pois tenho como exemplo minha tia, que cuida do meu avô, ela teve que fazer muitas mudanças no ambiente da casa e se dispôs a abrir mão de muita coisa, certamente. É toda uma questão de espaço, de quem poderia ficar, então, não é simples assim, né? Então, espaço, quem fica, é atenção, quem leva ao médico, quem acompanha, como é que vai ficar a alimentação, eu como qualquer coisa, a pessoa não come qualquer coisa. Então, é uma dinâmica que vai exigir uma alteração familiar que muitas vezes, o buscar um auxílio externo, ou locais em que ela possa passar o dia, tem algumas instituições que você deixa o idoso o dia todo e busca à noite para ele dormir na sua casa, já teria uma atenção, ou contratar uma pessoa para ficar com esse idoso durante o dia na sua casa, só que precisa ser alguém que realmente você confie, porque você vai deixar esse idoso sozinho aos cuidados de uma pessoa que pode levar algum maltrato, e eu não sei até que ponto esse idoso teria condições de verbalizar ou de apresentar se ele está sofrendo algum dano. Então, o que se define aqui como insuficiência familiar? A família constitui-se na principal instituição cuidadora dos idosos frágeis, devendo ser privilegiada nessa função. É claro que o idoso permanecer no ambiente familiar, no ambiente doméstico, com as pessoas que ele conhece, no ambiente que ele já conhece, sem dúvida é muito mais vantagem para ele, é muito mais apropriado, certo? Mas ele precisa de cuidados. Essas mudanças sociodemográficas que a nossa sociedade sofreu e culturais têm repercussões importantes na capacidade de acolhimento às pessoas com incapacidades que historicamente dependiam do apoio da família. Historicamente, lá quando eu tinha 10 filhos e cada hora era um que cuidava. Hoje, que eu não tenho filhos ou eu tenho um filho, quem é que me ajuda? Então, eu volto para o conceito ampliado de família. Família é aquele teu amigo, parceiro, é o teu vizinho que é muito presente quando eu não tenho uma estrutura familiar nesse modelo novo de família que a gente tem convivendo. E outra questão é a modificação das dimensões das habitações. Então, as casas antigas tinham quartos, salas enormes que você podia adaptar, que você podia colocar mais uma cama ali, que nem fazia diferença. Hoje não. Os nossos quartos e salas são reduzidos. Eles comportam exatamente aquelas estruturas e não mais do que aquilo. E se eu tenho um idoso cadeirante ou que precisa realizar procedimentos com frequência, esse espaço não comporta essa alteração. Professora, não sei se a senhora viu no jornal onde uma senhora, deve ser, foi deixada em casa sozinha e ela saiu pela janela e foi escalando de janela em janela do prédio. Misericórdia, né? Imagina essa idosa nas janelas do prédio. Então, e de repente a pessoa disse assim, ó, eu vou trancar a porta para você não sair, tá em segurança, aqui tem comida, eu vou ali e já volto. E não ficou. E você pode responder por negligência, por abandono de incapaz. Então, a pessoa responsável por ela ali pode responder criminalmente. Um resumão. A gente falou de autonomia e independência.
Então, aqui, a autonomia relacionada ao processo cognitivo, eu tenho raciocínio, memória, linguagem, função visoespacial, então, se eu consigo nominar as coisas. Se eu tenho alteração aqui, eu tenho uma incapacidade cognitiva. Na relação do humor, depressão, ele não tem motivação, incapacidade cognitiva. Então, a autonomia está relacionada à manutenção da sua capacidade cognitiva. A independência, primeiro de mobilidade, eu consigo me mover. Então, se eu tenho alguma restrição de mobilidade, ou se eu não tenho uma estabilidade, eu tenho mais risco de queda, então eu tenho uma alteração de postura ou marcha, eu posso ter uma instabilidade postural ou uma imobilidade, se eu tiver geral ou de uma área específica. Continência esfincteriana. Se eu perdi a continência, eu vou ter uma incontinência esfincteriana, que pode ser urinária ou fecal. Ainda na questão da independência, eu consigo me comunicar, eu vejo, eu ouço, eu falo, ok. Se eu tiver alguma alteração, eu vou ter uma incapacidade comunicativa. Então, por muitos anos, considerou-se esses 5 os grandes síndromes geriátricas ou os gigantes da geriatria. E de um tempo para cá, entrou a iatrogenia, que são todas aquelas alterações relacionadas ao tratamento de saúde, e a insuficiência familiar, reconhecendo como sendo uma necessidade social que a gente busque articulações para que esse idoso tenha suprida a sua necessidade de cuidado e de relação interpessoal quando você tem uma família que não tem condições ou simplesmente você não tem uma família. Certo? Este era o último slide. Temos ainda, 10 minutos. Dúvidas, comentários? Nada? Eu deixei todos os slides e as aulas gravadas estão lá no Teams. A gente tem uma reunião hoje à tarde para decidir como vão ser feitos os processos avaliativos. Tem uma prova lá no final, valendo 7. E os processos de avaliação vão ser 1, 2, 3 exercícios valendo 3, que é um jeito da gente exercitar um pouquinho a mexer no Teams e não sobrecarregar o dia lá da prova. Certo? Ela quer falar? O Elan levanta a mão, abre microfone, mas não quer falar. Então, eu vou postando notícias lá no chat de vocês. Qual a data para responder, Ava? Também vou colocar no calendário de provas. Eu vi essa semana, mas o que eu falar vai ser besteira. Eu vou divulgar o calendário de provas. Nele tem as datas de todas as provas e as datas certas para responder as DPs e as AVAs. Mais alguma? De falar das aulas gravadas para os professores. Vou reforçar a informação, sim. Pode deixar. Oi. Bianca, as aulas práticas, a senhora postou lá um PDF, e aí tem os EPIs, né? É obrigatório, né? Porque tem gente que perguntou. Eu falei, gente, é obrigatório, né? É obrigatório. Então, eu tinha falado para vocês do uso de máscara e avental, e agora tem o face shield também como sendo obrigatório. Eu li e reli para ver o que dava para a gente, né, acolher um pouco melhor. Então, ninguém fala em máscara descartável, fala uso de máscara. Ninguém fala em avental descartável, fala em uso de avental. Face shield, teve até uma aluna de uma outra turma que disse que na Calunga está vendendo por R$ 5,60, R$ 5,80, tem numa série de mercadinhos. Então, vai ser obrigado a usar o face shield. Tem um da Salvapés, que é enorme, custa 100 e tantos reais, mas ele é mega duro, e aí ele atrapalha aqui no movimento do ombro. Então, quanto mais simplesinho ele for, melhor. Então, precisa do avental,
da máscara e do face shield. A luva só se for manipular alguma coisa, mas que não é o caso. No caso, a luva só se tiver algum corte na mão, né? Tava lá escrito. Se Se eu tiver tiver alguma algum tipo lesão. de lesão, ou se for manipular alguém, mas a gente vai usar, se for manipular ou fazer algum procedimento, tem a luva do próprio laboratório. Ok, professora, Certo? era para esclarecer mesmo. Obrigada. Obrigada a você, Bianca. Já tem data assim estimulada para essas aulas? Iago, eu não consegui entender o que você falou. Tudo bem, eu repito. Acho que é a internet mesmo. A internet não tá boa, não. Já tem uma data prevista, mais ou menos assim, quando é que vai ter essas aulas práticas? Já tem um calendário de notas, então a Bianca mandou quantos da classe teriam interesse para a gente conseguir dividir com o espaçamento dentro do laboratório. Então, o laboratório que antes comportava 30 pessoas, hoje comporta 10, né? Porque tem que ter distanciamento. Então, a gente pediu uma outra sala para eu poder ter uma quantidade de alunos que cubra no horário. Aí, de manhã, com vocês é a Patrícia, não é isso que dá aula teórica? Né? Acho que é. Eu acho que A Patrícia. sim, viu? Eu acho que é a Sim, a Patrícia, a Mel e a Fabiane. Fabiane, é isso mesmo. Tá, então a Patrícia vai ficar, se eu não me engano, no remoto, ela fica com os alunos que não querem ir para o laboratório, e a Melânia e a Fabiane vão para o laboratório, isso da chácara, tá? Vão para o laboratório da chácara. No laboratório da chácara que a gente vai fazer essa divisão, então elas estavam com um montante de alunos, verificando lá no laboratório, quantos em cada horário, para também o horário dar o suficiente para abranger o conteúdo e as datas. E elas passam para vocês agora já na próxima semana, que já é quando começa o laboratório, né? Começa dia 7, a aula de vocês é na terça, não é isso? Então, vocês só vão começar no dia 13 de outubro, se for data da prática, porque eu não posso alterar o calendário prática teórica. O Protaíse parece que são 3 turnos mesmo, né? Vai ter também à noite, é isso mesmo? À noite para a turma da noite, né? Ah, tá, entendi. Eu pensei que seria no geral, tipo assim, ia juntar todo mundo Não e ia colocar a consigo, quantidade, Iago. não, né? A turma da noite tem Entendi. 80 alunos indo para o laboratório, não tem um lugar para colocar ninguém da manhã, entendeu? Normalmente a gente diz, Sim, não entendo. deu para ver de manhã, vem à noite. Não vai caber. A gente vai ter lista na porta, quem é que entra, porque não cabe. Não tem Entendi. como. Entendi, pronto, tudo bem. Vai ser mais ou Né? menos, sabe me dizer quantas horas aproximadamente cada turno para girar para todo mundo, para dar para todo mundo, esses que vão Então, participar? no laboratório de enfermagem cabem 10, e aí a gente pediu uma outra sala grande que vai levar o material, que cabe 15, 17 pessoas. Me parece que vocês estavam em 52, é isso, Bianca? 54, que tinham interesse de ir para a prática da chácara, e aí a gente consegue dividir em 2. Uma turma das 8 até umas 9h30, um tempo para limpar o laboratório, porque precisa passar álcool em tudo, e depois a outra, acho que das 10 até as 11h30, alguma coisa assim. A gente estava tentando reservar 2 para valer a pena você ir até o campus e ficar um período que desse certo, certo? É Entendi. 52 mesmo, professora. Então, eu acho que ficou isso, 10 no laboratório e os 15, 16 numa outra sala, para a gente dividir a turma só em 2. E aí uma turma chegando às 8 e a outra turma, acho que para as 10 horas. Perfeito, Paulo, obrigado. Ok, professor, obrigada. Imagina, isso tudo é o que a gente estava projetando, tá? Então, depende da chácara, depende da autorização, de ter essa sala próxima, aí fica a Melânia num laboratório, a Fabiane na outra e a Patrícia no remoto. E aí a gente tenta acolher todo mundo. Entendi. Ô, Pro, não uma pergunta não tão importante, mas aquele laboratório que ficava de frente à faculdade, ele fechou de fato ou ele só está construindo ali? Não, a gente desativou aquele prédio e aí a gente tem uma clínica nova que para nós foi show. A clínica toda foi construída na São Sebastião, onde tinha uma maquetaria para o pessoal da engenharia e arquitetura.
Então, é uma clínica, que era a parte de baixo, construíram um laboratório novo de anatomia espetacular no 9º andar do anexo, e aquele laboratório multi que tinha lá do pessoal da biologia também tem um laboratório novo. Eles desativaram algumas salas de aula e fizeram os laboratórios novos. Então, aquele prédio que era alugado, a Unip devolveu e trouxe esses laboratórios para dentro. Não, aqui é Anchieta, né? Porque Marquês Tá, também entendi. foi isso. Tudo bem? Vamos embora? Perfeito. Pro, só mais uma Obrigado. coisinha. Diga. Em relação às pessoas que tiveram problema para entrar com e-mail institucional, em relação à presença nas aulas, como que fica? A presença começou a validar, Rose, acho que na sexta-feira da semana passada, que foi quando teve o bloqueio. Então, assim, as pessoas que estão hoje com dificuldade devem ter uma presença. E eu acho que vale a pena a gente esperar para ver como é que isso vai ser computado, né? O que se quer é esse bloqueio. Então, precisou ter o bloqueio para a gente poder liberar as aulas gravadas. Porque aí a aula gravada é só para quem está naquele Teams mesmo, né? Que teve acesso à sala de aula. Então, são só as pessoas da sala de aula que têm acesso. Ah, tá bom, obrigada. Ok. Não, Yara, não tem corpos, não trabalhamos mais com corpos, só sintéticos. Bom, vou fechar aqui. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Beijo. Obrigado, próxima semana que vem. Fica com Deus.